É a ciência que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação, utilização dos arquivos, também chamada de arquivística, dicionário de terminologia arquivística, está vinculada à ciência da informação. O objetivo da arquivística é o acesso à informação contida nos arquivos, seja aquela que está imprescritível para a tomada de decisões e para o funcionamento da administração e instituições públicas e privadas, seja que possui valor testemunhal dos direitos do cidadão ou ainda que possui um valor histórico-cultural por se, por se constituírem em registro de ações da sociedade passadas. Arquivística. Princípios e técnicas a serem observadas na constituição, organização, desenvolvimento e utilização dos arquivos. Técnica de prática voltada à aplicação dos conhecimentos teóricos e experiências às tarefas produzidas, arranjar, descrever, difundir e utilizar de forma acessível aos usuários e os acervos arquivísticos. O termo da arquivística tem sido empregado também como designativo de técnicas de organização e políticas de arquivo de um país, região geográfica. O que leva uma pessoa a procurar informação? Resolução de problemas, objetivo específico, necessidade de ampliar o conhecimento. Documento, informação e documentação. Documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Informação é a noção, a ideia ou mensagem contida do documento. É o fator básico para o desenvolvimento de qualquer atividade humana. Documentação é o conjunto de documentos, ou seja, de processos anteriores já elaborados, produção, elaboração e difusão. Documentação elementos de caracterização dos documentos, suporte, material sobre o qual as informações são registradas, forma, é a sua condição, rascunho, original e cópia. Formato, configuração física conforme suporte, confecção, livro, cartaz, mapa, filme, globo, etc. Gênero, determinado pela configuração de signos textuais, palavra escrita, especial, audiovisual, iconográfico e multimeios. Espécie, configuração conforme a disposição de natureza de informações como carta, relatório, contrato. Documento de arquivo são todos os documentos que produzidos ou recebidos de uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de suas atividades, constituem elementos de prova ou de informação, formando um conjunto orgânico refletindo as atividades que vinculam a expressados em atos dos seus produtos e exercícios das suas funções. Noções fundamentais. Arquivo, conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter pública e entidades privadas,
decorrência do exercício da atividade específica, bem como por pessoa física, em qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. A importância do arquivo para a instituição está ligada no aumento expressivo do volume de documentos. A mesma utiliza o exercício de suas atividades de necessidade que estabelecem critérios de guarda e eliminação de documentos. Quando esses já estão mais úteis para a organização, a adoção de técnicas arquivísticas adequadas que permite não apenas a localização eficiente da informação desejada, mas também a economia de recursos para a instituição. O termo arquivo pode também ser usado para designar conjunto de documentos, móveis de guarda de documentos, local onde o acervo documental será conservado, órgão governamental ou institucional cujo o objetivo seja de guarda e conservar a documentação. Princípios arquivísticos constituem o marco principal da diferença entre arquivística e outras ciências documentárias são eles: o princípio da proveniência fixa a identidade do documento relativamente ao seu produtor. Por este princípio, o arquivo deve ser organizado em obediência à competência e às atividades da instituição ou à pessoa legitimamente responsável pela produção, acumulação ou guarda dos documentos. Princípio da organicidade: as relações administrativas orgânicas que refletem nos conjuntos documentais a organicidade da qualidade segundo o qual os arquivos espelham a estrutura de funções e atividades de entidades produtoras e acumuladoras em suas relações internas e externas. Princípio de unicidade: forma, gênero, tipo ou suporte dos documentos de arquivos que conservam seu caráter único em função de contextos em que foram produzidos. Princípio da cumulatividade: o arquivo é formado progressiva, natural e orgânica. Princípio da indivisibilidade ou integridade: os fundos de arquivos devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição. Não são autorizados ou adição indevida. Classificação dos arquivos. Quanto à entidade mantenedora pública, os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos, privados, conjunto de documentos produzidos e recebidos por pessoas físicas ou jurídicas. Quanto à sua extensão e atuação, setoriais, conjunto de órgãos setoriais, correntes, centrais ou gerais, centralizadas atividades de arquivos correntes. Tipos de documentos conforme o gênero: reunião de espécies documentais em que assemelham por seus caracteres essenciais, particularmente o suporte e o formato, e que exigem um processamento técnico específico. Primeira idade ou corrente: documentos de consulta frequente, produzidos, recebidos, conservados próximo
e fácil acesso. Segunda idade, ou intermediário, documentos que não são resultados com frequência, mas que podem ser utilizados, não precisam ser conservados próximo. Tem caráter de permanência transitória. Terceira idade ou permanente. Documentos conservados em razão de valor histórico, probatório ou informativo para o passado e tem um caráter definido. Ciclo vital dos documentos: arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente. Classificação: atividade técnica destinada a organizar a documentação de caráter corrente, agrupado para os documentos de acordo com as características comuns que apresenta o ato da sua criação, como a finalidade que se destina à estrutura administrativa da instituição. Organização: codificação da etapa que sucede a classificação, a tarefa de ler, interpretar, identificar o assunto e atribuir a ele uma classe e uma classificação. Ordenação, arquivamento: é a atividade da organização dos documentos dentro de uma pasta, fichários e arquivos. Código de classificação de documentos de arquivos. O objetivo é agrupar os documentos sobre o mesmo tema, analisar o conceito do documento, bem como a forma de agilizar a recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses documentos. A classificação define-se, portanto, da organização física dos documentos arquivados. Plano de classificação: o sistema decimal de classificação do qual está o funcionamento do instrumento é constituído de códigos numéricos dividido por 10 classes e está em 10 subclasses, seguindo o mesmo critério para grupos e subgrupos. A administração geral tem como subclasse a organização do funcionamento pessoal, material, patrimônio, acionamento financeiro, documentos, informação, comunicação vaga e para outros referentes à administração geral. Grupo: aperfeiçoamento e treinamento. Subgrupo: série, subsérie. Plano de classificação: o conjunto de procedimentos e operações e técnicas referentes à sua produção, tramitação e uso e avaliação de arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou requerimento da guarda permanente. Assegura de forma eficiente a produção e a administração da manutenção destinada aos documentos. Garante que a informação governamental seja disponível quando e onde seja necessário ao governo e aos cidadãos. Assegura a eliminação dos documentos que não tenham valor administrativo, fiscal, legal para a pesquisa científica. Assegura o uso adequado da micrografia, processamentos automatizados e outras técnicas avançadas de gestão de informação. Contribui para o acesso e preservação dos documentos que merecem guarda permanente por seus valores históricos e científicos. Valorização dos documentos. O valor administrativo, também chamado de primário, refere-se ao valor do documento apresentado para o funcionamento da instituição e o valor pelo qual o documento foi criado. Todo documento nasce de um objeto administrativo e, por isso, está presente em todo documento quando de sua criação do valor temporário, ou seja, todo documento em valor determinado da sua existência perderá o seu valor administrativo quando atingir suas finalidades.
que possam esperar, mesmo para o funcionamento da instituição. E este valor também será chamado de alguns autores de valor funcional, em virtude das suas características. Protocolo. Correspondência. Considera-se a correspondência toda e qualquer forma de comunicação escrita produzida e destinada de pessoas jurídicas ou físicas, vice-versa, bem como aquela que processa entre os órgãos e servidores de instituição. A classificação é a característica da correspondência de dois fatores de maior importância para o desenvolvimento de tarefas de registro e protocolo. Dentro de um gênero de documentos escritos de correspondência merece tratamento especial por se constituir por parte considerável dos acervos arquivísticos, uma vez que suas ações administrativas são geral destacadas por seu intermédio. Externa. Considera-se aquela correspondência trocada para suas instituições, entidades ou pessoas físicas, como ofícios, cartas, e-mails e telegramas. Internas. A correspondência trocada entre os órgãos de uma mesma instituição são memorandos, despachos e cursos circulares. É importante observar que a correspondência oficial não dependerá de ser aberta quando o envelope estiver indicado confidencial, reservado e particular. Serviço e protocolo. O órgão responsável pelo recebimento, registro, movimentação, controle, expedição, classificação do documento e caráter corrente. Ainda que tramita o órgão do modo de assegurar e intermediar a localização e recuperação da mesma, garantindo o seu acesso à informação, serviços de encarregamento, recebimento e registro, classificação, distribuição, controle de tramitação, expedição de documentos. CONAC. Recebimento e recepção, entrada de documentos, origem interna ou externa, classificação de documentos anteriormente identificados e analisado atendendo ao plano de classificação do órgão. Registro, instrumento, controle de entrada de documentos num sistema em geral, de ordem numérica e cronológica. Distribuição, encaminhamento de documentos para setores internos e unidades da mesma instituição, expedição, encaminhamento de documentos para outras instituições. Tramitação do curso de documento desde a sua produção ou recepção até o cumprimento de sua função administrativa, ação para a qual o documento passa a se constituir processo. Alfabético, acho que isso aqui. Métodos de arquivamento. Arquivamento é um conjunto de operações destinada ao acondicionamento e armazenamento de documentos. O método de arquivamento corresponderá à forma que os documentos serão armazenados, visando sua localização e futura. Pode-se dividir métodos de arquivamento de dois grandes sistemas, direto e indireto. Sistema direto, busca de documentos feito diretamente ao local onde acha o guardado. Sistema indireto, para se localizar o documento, necessita-se antes de consultar o índice de um código. Método básico. Alfabético, utilizado por nomes de pessoas e empresas em método de acesso direto. Numérico, método de acesso indireto que se baseia em atribuir códigos numéricos aos documentos. Geográfico, utilizado pela pesquisa por área geográfica. Hidrográfico, método que indexa o documento por um assunto, problema, interpretação. Método alfabético é o método mais simples do elemento principal a ser considerado é o nome. Este método de fichas ou pastas são dispostas rigorosamente em ordem alfabética, respeitadas por normas gerais para alfabetização através
alfabetação através das guias divisórias com respectivas letras. Vantagem dos métodos alfabéticos: rápido, direto, fácil, barato. Desvantagens do método alfabético: os erros de arquivamento tendem a predominar nos arquivos alfabéticos quando o número de documentos é muito grande devido ao descaso visual e à variedade gráfica dos nomes. Regras de alfabetação: os arquivamentos de nomes obedecem a algumas chamadas de regras de alfabetação, e são as seguintes: os nomes pessoais, nos nomes de pessoas físicas considera-se o último sobrenome e depois o prenome. Frank Menezes, Anderson Pereira dos Santos, Marcos Roberto Araújo da Silva. Arquiva-se Menezes Frank, Santos Edson Pereira, Silva Marcos Roberto Araújo da. Quando houver sobrenomes iguais, prevalece a ordem alfabética do prenome. Exemplo: Carmen Correia Miranda, Fábio Correia Miranda, Daniela Firme Miranda, Vanessa Firme Miranda. Arquiva-se Miranda Carmen, Miranda Daniele, Miranda Fábio, Miranda Veneza. Alfabeto: sobrenomes compostos de um substantivo e de um adjetivo ou ligados por hífen não se separam quando transpostos para o início. Exemplo: Joaquim Boa Morte, Castelo Branco, Eliton Villa-Lobos. Tá bom.